Shalom Adonai, querida amiga, irmã. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horário você vai se deparar com esse devocional, mas nós estamos aqui para iniciar um novo tempo de aprendizado da palavra. Quero, antes de começar qualquer coisa, desejar a você um feliz 2026, cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus, do poder do Espírito Santo, e que o fruto do Espírito Santo floresça sobre a sua vida, que você venha frutificar cada uma dessas particularidades tão maravilhosas do fruto do Espírito. Esse ano, a Escola Mulheres Moldadas vem com a temática Mulher e sua jornada de cura. Então, essa vai ser a temática do nosso ano todo, e a cada mês nós vamos trabalhar um tema dentro desse nosso tema geral. Esse mês de janeiro, que estamos iniciando, o tema é o despertar para essa jornada. Então, vamos despertar, a gente precisa caminhar. Eu tenho uma jornada de cura, tenho um caminho de cura para mim. Por onde eu começo? Pelo despertamento. Então, eu já quero convidar você, se você não faz parte da nossa comunidade no WhatsApp, deixa que entre em contato com a gente, deixa aí seu comentário que nós te enviamos o link para você participar, porque lá nós ainda interagimos e compartilhamos algumas outras coisas. Eu também gostaria muito de te convidar presencialmente. Toda última sexta-feira do mês nós temos o encontro mensal dessas mulheres nessa caminhada, nessa jornada de cura. Então, toda última sexta-feira do mês a gente tem esse encontro entre mulheres. Nós fazemos esse encontro na Igreja Batista Nissi, que fica ali no Jardim Santo André, em Santo André, São Paulo, na Rua Biblos, número 112. Quem quiser, o endereço, depois entre em contato que eu mando direitinho para vocês, tá bom? Mas começando hoje, primeiro dia de janeiro, primeiro dia desse ano, consagrando ao Senhor os nossos dias, a nossa vida por completo. Hoje nós iniciamos aqui o tema, dentro do tema geral, Mulher e sua jornada de cura. Hoje o mês de janeiro, a gente vai falar sobre esse despertar para a jornada. O que é isso? É foco, né? Qual que é o foco de janeiro? É a consciência, é decisão de começar esse processo de cura. É você se decidir. E aí temos uma chave espiritual, uma palavra espiritual para esse mês de janeiro, é levanta-te. Essa é a chave espiritual. Para esse mês é levantar. Despertar é levanta-te. É se levantar, é se colocar de pé. Então, levanta-te, filho do homem, porque quero falar contigo. Isso foi o que Deus disse a Ezequiel. Quando Daniel tem aquela visão e ele cai prostrado, o texto nos diz que o anjo tocou e ele ficou em pé, e com a força do toque do anjo, ele foi revigorado. Isso porque quando Deus quer falar coisas pontuais, ele sempre nos coloca de pé. Então, despertar para a jornada. Esse é o tema de janeiro. Vamos acordar e vamos nos levantar. Como Deus disse para Josué, ser forte e corajoso. Levanta-te, Josué. Tem bom ânimo. É o que ele fala para mim e para você. Então, vamos despertar porque o mês de janeiro está começando e esse ano de 2026 vai ser marcado por grandes realizações do Senhor em nossas vidas. Nós teremos alguns temas que nós vamos trabalhar semana a semana: reconhecendo minhas dores, admitir não é fraqueza, Deus me encontra onde eu estou, decidir mudar é um ato de fé. Todos esses temas nós vamos trabalhar ao longo da semana. Então, essa primeira semana de janeiro, dentro do tema despertar para a jornada, essa primeira semana a gente vai falar sobre reconhecendo minhas dores. Então, nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre as feridas emocionais, sobre as perdas, sobre as rejeições e sobre os silêncios. E o texto básico que a gente vai usar é o Salmo 34:18. Deus não despreza um coração quebrantado. E qual que é a ênfase dessa semana? Consciência da dor e início da cura. Então, durante esses 7 dias, nós vamos reconhecer as dores e vamos, em nome de Jesus, compreender que quando eu tomo consciência da dor, eu começo a ser curada. Freud dizia muito isso. Tudo aquilo que está no inconsciente me escraviza. Tudo que está no inconsciente me escraviza. Tá lá, eu não sei o que é,
Está oculto, está escondido. Eu sou escravizada por isso e eu não tenho a menor ideia do que seja. Mas quando ele vem para a consciência, quando eu sei do que se trata, eu entro para a liberdade. E quando eu ouço essa citação, quando eu estudo essa citação de Freud, eu acho fantástico, porque a palavra do Senhor em João 8,32 diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade da palavra nos liberta da nossa prisão mental, daquilo que está escondido lá no nosso inconsciente. Bem, hoje, primeiro dia, e nesse despertar para essa jornada, e nessa semana de reconhecer as minhas dores, nesse primeiro dia eu quero te incentivar com o tema Permita-se Sentir. Esse versículo base que a gente vai usar hoje é o Salmo 34,18, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Então, se a gente fosse refletir brevemente aqui, nós precisamos entender que muitas vezes, eu, você e muitas mulheres, a gente aprende a ser forte cedo demais. Por conta das nossas dores, dos nossos traumas, às vezes alguma disfunção familiar, às vezes alguma situação familiar muito complicada. Enfim, por N motivos, as mulheres aprendem a ser fortes cedo demais. Elas aprendem a engolir o choro, a silenciar a voz, a dor, a colocar tudo bem silencioso, bem trancadinho dentro delas e continuar funcionando, continuar seguindo, continuar fazendo. Eu me recordo de uma amiga que ela passou por abuso e eu lembro do relato dela para mim dizendo: depois que ele abusava de mim, eu tinha que levantar para ir lavar a louça. É sobre isso, sabe? Permitir-se sentir é você reconhecer que por algum tempo na sua vida você engoliu o choro, você silenciou a sua dor e você seguiu funcionando, quando na verdade tudo que você queria era parar. Mas algo que a gente precisa entender é que, embora a gente tenha aprendido a ser forte cedo demais, tenha aprendido a engolir o choro, a silenciar a dor, a continuar funcionando como se nada tivesse acontecido, aquilo que não é sentido não é curado. Sabe, um dos grandes problemas do câncer é que é uma doença silenciosa. E se eu não tenho o hábito de fazer o autoexame, se eu não tenho o hábito de fazer os exames de rotina, muitas vezes, quando se descobre o câncer, ele já está no estágio avançado, porque ele é silencioso. Aquilo que não é sentido não é curado. Deus, ele não se afasta da dor, ele se aproxima dela. Você entende isso? Quando está doendo, Deus, ele não está distante, ele se aproxima. Reconhecer o que dói não é uma fraqueza. Não é fraqueza espiritual de forma alguma, minha amada. Lembra do que Paulo diz? O poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, reconhecer o que está doendo não é fraqueza. Não é uma fraqueza espiritual, muito pelo contrário, isso é maturidade emocional. É fé verdadeira. Eu consegui olhar e dizer, tá doendo, mas eu sei que Deus está comigo. Quando você permite sentir, você permite que Deus toque exatamente aonde precisa. Dói, dói, mas é cura. Fica uma pergunta para nossa reflexão e para nossa autoavaliação. Que dor eu venho ignorando ou minimizando para continuar funcionando? Qual é a dor que você está ignorando? Qual é a dor que você está diminuindo, invalidando para continuar funcionando? Sabe? Eu quero, com essa simples palavra hoje, te levar a entender que você precisa sentir, você precisa se permitir sentir aquilo que está doendo. Não é mais tempo de esconder as dores. Eu quero orar por você e essa oração eu quero que seja uma oração guiada, ou seja, eu falo, você repete comigo aí, aonde você estiver. Coloca a mão sobre o seu coração, respira profundamente, solta devagarzinho e repete assim comigo. Senhor, hoje eu me permito sentir.
Tiro as máscaras, abaixo as defesas e reconheço que existem dores em mim. Não quero mais fugir do que preciso curar. Entra nos lugares quebrados do meu coração e me ensina a lidar com eles na tua presença. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você levante a sua mão com fé e declare assim: eu não preciso negar a minha dor para ser forte. Eu não preciso negar a minha dor para ser forte. Deus está comigo enquanto eu reconheço e enfrento cada uma delas. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que você possa se permitir sentir, mesmo que doa. Você precisa sentir para ser curada. Não é mais tempo de esconder, é tempo de despertar para essa jornada. E o despertar começa se permitindo sentir aquilo que por anos você tentou esconder. Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o nosso próximo momento do devocional.